Universidade Federal de Minas Gerais, vestibular 2009, segunda etapa, Química, questão número 4. A ureia é produzida no metabolismo de vários seres vivos e é também um importante insumo industrial. Item 1. Em termos de estrutura química, a molécula da ureia é formada por um grupo carbonila e dois grupos amino. Com base nessas informações, represente a fórmula estrutural da molécula da ureia, evidenciando cada um dos grupos citados, as ligações químicas entre os átomos e, se houver, os elétrons não ligantes da camada de valência dos dois átomos da molécula. O carbono é um elemento que está no grupo 4A da tabela periódica. Ele apresenta 4 elétrons na última camada, que é a camada de valência. O hidrogênio está localizado na família 1A, embora ele não seja metal. Ele apresenta um único elétron na sua única camada. O nitrogênio está na família 5A, apresentará 5 elétrons na última camada, que é a camada de valência. E o oxigênio está na família 6A, apresentará 6 elétrons na última camada, que será a sua camada de valência. Representando a fórmula estrutural, nós temos o grupamento carbonilo, ou carbonila, e nós temos o grupamento amino, como mostra na fórmula estrutural plana da ureia. O carbono tem os seus 4 elétrons usados, então ele não terá par não ligante, ele não terá elétron livre. O nitrogênio, que apresenta 5 elétrons na última camada, ele usou 3 para fazer uma ligação carbono-nitrogênio e outra ligação nitrogênio-hidrogênio, e 2 ligações nitrogênio-hidrogênio. Sobra um par de elétrons não ligantes. Da mesma forma, no outro grupamento amino, o nitrogênio faz uma ligação carbono-nitrogênio e 2 ligações nitrogênio-hidrogênio, sobrando um par de elétrons não ligantes. O oxigênio, que está no grupo 6A, ele usou 2 elétrons para fazer ligação oxigênio-carbono e com isso sobraram 2 pares de elétrons não ligantes. Item 2. A ureia foi sintetizada pela primeira vez por Wöhler em 1828. Essa síntese, que se tornou um marco importante na história da química orgânica, resultou de modo inesperado de uma tentativa de produzir o cianato de amônio, pela reação entre as soluções aquosas de cianato de prata e de cloreto de amônio. Item A. Escreva a fórmula estrutural do cianato de amônio que Wöhler esperava obter nessa reação. Bom, cloreto de amônio com cianato de prata, eu tenho a fórmula estrutural do íon amônio, representado dentro dos colchetes, não esquecendo da carga positiva, ligado ao ânion cloreto. O íon prata mais 1 ligado ao ânion cianato, que tem uma carga negativa, menos 1. A fórmula estrutural será o íon amônio entre colchetes, acompanhado da sua carga mais 1, e o íon cianato entre colchetes, acompanhado da sua carga menos 1, mais o cloreto de prata. Item B. Assinalando com o X a quadrícula correspondente, indique se o cianato de amônio é ou não isômero da ureia. Um primeiro ponto é lembrar que isomeria é o capítulo da química orgânica que estuda os compostos que apresentam a mesma fórmula molecular. Poderão apresentar fórmulas estruturais planas diferentes ou fórmulas espaciais diferentes. A ureia apresenta a fórmula molecular CH4N2O. O cianato de amônio apresenta a seguinte fórmula estrutural, como demonstrada no esquema. Com isso, apresentará também fórmula molecular CH4N2O. Podemos observar, então, que a ureia e o cianato de amônio apresentam a mesma fórmula molecular. Consequentemente, eles são isômeros. Item 3. Represente a equação completa e balanceada da reação entre o cianato de prata e o cloreto de amônio, em que a ureia é um dos produtos obtidos. Basta escrever a equação: 1 mol do cianato de prata reagindo com 1 mol de cloreto de amônio, produzindo 1 mol de ureia e 1 mol de cloreto de prata. Equação já está ajustada. Item 4. Sabe-se que a ureia é muito solúvel em água. Com base na fórmula estrutural dessas duas substâncias, justifique a grande solubilidade da ureia na água. Evidencie, em sua resposta, o tipo de interação intermolecular mais forte que se forma entre uma molécula de ureia e uma molécula de água. Em primeiro lugar, vale lembrar que na química, semelhante dissolve semelhante.
Uma substância polar irá se dissolver numa substância polar. Uma substância apolar irá se dissolver em uma substância apolar. A ureia, pelo fato de apresentar ligações de hidrogênio, que está sendo evidenciado pela ligação hidrogênio-nitrogênio, ela tem um caráter polar. Ela é altamente polarizada, pela presença de dois átomos de elementos químicos com altos valores de eletronegatividade, o oxigênio e o nitrogênio. Isso, além das pontes de hidrogênio, torna a molécula da ureia bem polarizada. Analisando a estrutura da água, a água forma pontes de hidrogênio e é uma molécula polar. O oxigênio, por sua alta eletronegatividade, está polarizando essa estrutura. Como na química, semelhante dissolve semelhante, nós podemos dizer que essas duas moléculas são polares e que polar dissolve polar. A questão pede também que façamos associação com as ligações intermoleculares. Sempre que você observar em uma estrutura o hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, o famoso H-FON, você terá as ligações de hidrogênio, mais conhecidas como ponte de hidrogênio. Tanto a ureia quanto a água vão formar uma ligação de hidrogênio, de modo que essas substâncias são polares e formam ligações de hidrogênio, como mostrado na figura da resolução. Encerrada a questão.